A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro para a nossa aula semanal de EBD. Eu gravei aquela aula 2 de maneira até mesmo despretensiosa e eu tive um bom feedback. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das pessoas que me deram aí um excelente feedback sobre a aula, me falando sobre a aula. Assim, eu gostei muito do feedback que me foi dado, que me foi oferecido. E aqui estou eu novamente para mais uma aula, agora desta vez a aula 3 da nossa disciplina de escola dominical. Então, estamos aqui na escola dominical de adultos, estamos aqui na aula 3 e vamos aí juntos para mais uma aula. E assim, aqui na minha casa, eu tenho a vizinhança que tem bastante cachorro, eu tenho uma vizinhança que está fazendo obra, então se vocês ouvirem um barulho de algum cachorro latindo, se vocês ouvirem o barulho de uma maquita ou de um martelo batendo alguma coisa, é porque eu não tenho outro horário para gravar. O horário que eu tenho para gravar acaba aí, tem esses barulhos aí ao fundo. Mas vamos lá, vamos para mais uma aula, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo da lição. E estamos aqui, ó, aula 3, meu nome é Thiago Panzariello e vamos aí para mais uma aula de escola dominical. Aqui, ó, lição 3, tem algumas melhorias aí, ó, dos nossos slides aqui, ó. A foto da lição, nós vamos falar aí na lição 3, Acabe e o profeta Elias. Olha só, toda a estética da lição, tá vendo uma terra seca, aqui parece um rio seco, tá vendo um céu aqui com nuvens, mas que não parecem serem nuvens de chuva. Então tem toda uma estética aqui que faz sentido. A imagem aqui da lição tá bem bonita e explica já um pouco sobre o que será a lição. Então vamos lá, lição 3, Acabe e o profeta Elias. Qual o objetivo geral da lição? O objetivo geral é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Então, meus irmãos, não tem jeito. Pecados possuem consequências diante dos homens e diante de Deus. As consequências ficam, as consequências elas permanecem. Tá? Deus nos perdoa do nosso pecado, mas a consequência dos nossos atos elas ficam, elas permanecem. E todos nós temos que lidar e vamos lidar com a consequência dos nossos atos. Não tem jeito. Texto áureo. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, um texto áureo aqui que fala sobre a misericórdia que Deus terá sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. É um contexto aí do livro de Deuteronômio, que é o contexto aí do discurso de Moisés quando todo o povo estava prestes a chegar na Terra Prometida. Então Moisés, o objetivo dele é reafirmar diante do povo como que é importante para eles guardar os mandamentos e como Deus terá misericórdia deles se eles obedecerem a Deus e obedecerem aos seus mandamentos. Então esse aqui é o texto áureo e o objetivo que o autor da lição quis trazer para nós, que é o seguinte: vamos ser fiéis àquilo que Deus tem para nós. Tá aí, ó, mais uma vez o título da lição. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, gente, ó, são 3 textos diferentes. Então eu deixei aqui selecionado o primeiro texto que nós vamos ler, mas tem aqui o segundo e o terceiro. Então nesse primeiro slide tem o primeiro texto e será esse texto aqui marcado em amarelo. No segundo slide tem o segundo texto, no terceiro slide terá o terceiro texto. Mas agora vamos trabalhar aqui 1 Reis 16, 29 e 30, que diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Azo, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o texto que eu deixei marcado e sobretudo sublinhado: mais do que todos os que foram antes dele. E gente, esse texto é bastante significativo. Acabe ele reinou aonde? Ele reinou sobre Israel, correto? Azo, ele reinou sobre Judá. E aqui, reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria,
O que ele quer dizer que reinou Israel em Samaria? Porque Israel é o reino do norte e Samaria é a capital do reino do norte. Então, quando quer dizer que reinou em Israel, reinou sobre Israel em Samaria, quer dizer que Acabe foi rei no reino do norte. Ele não foi rei sobre todo Israel, porque essa lição é o reino dividido. Então nós não estamos falando aqui sobre Israel como nação unificada. A partir de agora, quando nós falamos em Israel, nós estamos falando sobre o reino do norte. Então aqui o contexto é Israel é reino do norte. E o que deixa isso claro? Que ele reinou em Samaria. E pessoal, outro ponto de extrema importância é que Acabe, filho de Onri, aí diz de quem ele era filho, e Onri também foi rei em Israel, Onri, que também foi um rei antes de Acabe, eles fizeram aqui o que era mal aos olhos do Senhor. E Acabe, ele tem a alcunha, o título, que é ser o pior rei de Israel. Ele é o pior rei do reino do norte. Então ele é o pior rei. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Então o texto deixa claro que muitos reis de Israel, ou melhor dizendo, todos os reis do reino do norte, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, Acabe, ele fez pior do que todos os outros. E aqui eu trouxe pra gente uma tabela. Então, acompanhe comigo a tabela. Estou chamando a atenção aqui com o mouse. Saul foi o primeiro rei de Israel, correto? Ele foi rei do Israel unido. Davi foi o segundo rei de Israel e foi o rei do Israel unido. E Salomão, o último rei de Israel, o último rei do Israel unido. Depois de Salomão, Israel se divide em dois reinados. Então, Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. Então, nós temos aqui a lista dos reis de Judá. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, Joás, Amazias e Uzias. E aqui nós temos aqui nessa tabela se eles foram bons ou maus. Em Judá, Roboão foi mau, Abias, mau, Asa, bom, Josafá, bom, Jeorão, maus, Acasias, mau, Atália, muito mal, foi o pior rei aí de Judá, reino do sul. Joás, razoável, que fez coisas boas e ruins. Amazias e Uzias também fizeram coisas boas e ruins. Agora em Israel, reparem bem, Israel não fez nada daquilo que o Senhor queria. O reino do norte, todos os reis fizeram aquilo que era mal. Tá vendo aqui? Nenhum deles fez aquilo que era bom. Todos os reis de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, muito mal. Onri já foi muito mal, pai de Acabe. Por conseguinte, vem quem? Acabe, filho de Onri, como nós lemos aqui no texto. Acabe, filho de Onri, marcado aqui. Aí vem Acabe, o pior. Aí tem Acasias, mau, Jorão, mau e Jeú, mau. Todos os reis que reinaram no reino do norte, em Israel, que é o nome aí do reino do norte, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Não teve um rei bom. Porém, Acabe conseguiu ser o pior de todos eles. Em várias dinastias em que todos os reis foram maus, Acabe conseguiu ser o pior. Aí nós vemos a necessidade de se ter um profeta como Elias. Quando nós temos o pior rei da história, é necessário levantar um dos melhores e dos maiores profetas da história. Não tem jeito. E Deus levantou Elias justamente para isso. Um homem cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem e com um poder e uma capacidade para fazer grandes milagres e prodígios, porque ele estava diante do pior cenário do Reino do Norte. Acabe foi o pior rei da história de Israel. Vamos aqui agora para a segunda leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis 17, aqui do 1 ao 7, textozinho marcadinho. Então vamos lá. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Era necessário um profeta sim, nesse período, porque nós vamos ver que Jezabel mandou perseguir e matar os profetas. Então surgiu diante de Acabe um profeta que falou: não vai chover. De acordo com a minha palavra mesmo, não vai chover. E é interessante porque Elias vem, profetiza, diz que não vai chover de acordo com a palavra dele, e no versículo 2 vem dizendo o seguinte: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então, primeiro, ele profetizou de acordo com a própria palavra dele. Olha só como ele tinha ousadia. E o Senhor cumpriu, porque era um profeta ousado. E em segundo, veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então esse ribeiro aqui, ó, é extremamente importante para a nossa história, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu, tendo ordenado aos corvos que ali te sustentem. E Deus ordenou que quem sustentasse Elias fosse o quê? Ó, corvos. Deus ordenou que corvos sustentassem Elias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas olha como que Deus resolveu entrar com providência. Porque se fossem pessoas irem até Elias e levarem mantimentos para ele, ele poderia ser descoberto pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Então ninguém ia desconfiar de virem pássaros levando comida. Ninguém ia desconfiar daquilo. E Deus usou o que? Animais, ou seja, mais especificamente ali, corvos, para sustentar Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse ponto é importante, é um ribeiro que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia água do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. E aqui, gente, eu separei aqui, ó, esse aqui é um mapa da Palestina, aqui, ó, vou marcar aqui, ó, tá vendo? Rios e ribeiros da Palestina. A Palestina, tá vendo? Esse aqui, ó, é o território também de Israel. Então perceba os nomes aqui, ó, Galileia, aqui, ó, Jerusalém, tá vendo? Aqui, ó, é a nascente do Rio Jordão, entendeu? Aqui, ó, Mar da Galileia, onde Jesus acalmou a tempestade. Vem aqui o Rio Jordão, ó, segue por aqui, aqui é o Mar Morto. Esse aqui é o mapa focado nos rios. Porém, em Israel tem um rio que é o principal, que é o Rio Jordão, que é esse aqui que passa pelo Mar da Galileia e deságua aqui no Mar Morto. E é esse rio aqui, ó, é o principal rio de Israel. E o que acontece? Quando fala de ribeiros, são esses braços aqui, ó. Vocês estão vendo? Onde estão as setas. Aí tem o rio Leonte, rio Quizon, rio Jarmuque, rio Jordão. Aqui do lado o nome é o principal. Olha a seta dele onde é que traz. Para esse fio mais grosso aqui. Vou pular aqui, ó. Está destacado já o ribeiro de Querite, rio Jaboque, ribeiro de Cedron e rio Arnon. Mas todos esses aqui, ó, são braços aqui, tá vendo? E o ribeiro de Querite, que eu selecionei aqui, ó, também, ó, é um braço do rio Jordão. Como se fosse um afluente, é um ribeiro, não é um grande rio. E é esse ribeiro aqui que seca com a falta de chuva. É esse ribeiro aqui, ó, que com a falta de chuva vem a secar. E era aqui que Elias estava escondido. Aí, continuando na leitura bíblica em classe, vem aqui o terceiro texto. 1 Reis 18, do 17 ao 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Eu marquei esse texto porque, na cabeça de um rei maligno como Acabe, Elias, que estava tentando trazer a palavra do Senhor, era um perturbador. Mas isso na cabeça de um homem mau, de um homem ímpio, que estava diante do povo de Deus, reinando diante do povo de Deus. E me vem o profeta Elias, que tenta trazer o povo de volta à adoração, e ele é chamado de
perturbador de Israel. Mas vamos continuar aqui, ó. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então Elias vai e rebate no diálogo dele com Acabe, ó. Eu tenho perturbado Israel? Não, mas tu e a casa do teu pai. Por que que Elias usa tu e a casa do teu pai? Porque Elias está dizendo para ele que não só Acabe, como também o pai dele honre. Todos eles fizeram o quê? Deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então aqui, ó, é o grande desafio do Carmelo, que Elias chega para Acabe e diz o seguinte, ó: vamos nos reunir no Monte Carmelo. E chama também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, todos eles que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vão coxar em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Ou seja, é a prova de que o povo realmente estava coxando em dois pensamentos, porque o povo não respondeu nada. Elias colocou diante deles, ó: se Baal é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue. E o povo fez o que? Não respondeu nada. Interagindo com o professor. O profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel. Época em que Acabe é influenciado por Jezabel. Então não tem jeito. Pessoas são influenciáveis. Tanto eu como você. Nós sofremos influência de outras pessoas. Sejam pessoas que admiramos, pessoas que gostamos, influências internas, influências externas. Nós temos influência e somos influenciados. E aqui Acabe, ele era influenciado por quem? Por Jezabel, que era a esposa dele. Fez de tudo para limitar a adoração a Javé em Israel. A Jezabel, ela fez de tudo para que em Israel se adorasse unicamente a Baal e a Azerá, aos outros deuses. Ela queria que a adoração a Javé, ao Senhor, ó, acabasse. Ela queria acabar com isso. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido do propósito do seu reino. Então, gente, num período crítico, que nós estamos vendo aí uma corrupção religiosa, Deus está levantando profetas para denunciar tudo isso. Não tem jeito. Quando nós estamos vendo toda uma questão de corrupção religiosa, isso aí vai provocar uma reação da parte de Deus. Corrupção do ser humano, de um modo geral, o ser humano é caído pelo pecado, mas a corrupção nossa, quando nós que deveríamos ser os profetas de Deus, isso aí vai fazer com que Deus levante profetas para denunciar tudo isso, todo esse sistema. Introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem aqui, ó, completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu a caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Isso aqui é bem interessante, gente, que tem muita gente que acha, trazendo agora para o nosso meio, que casamento e ministério não tem nada a ver. E aqui nós vemos que um homem ímpio, que era rei sobre Israel, se casou com uma mulher mais ímpia ainda e quase levaram a nação ali para a ruína. Deus levantou ali o profeta para que o profeta trouxesse o povo de volta à adoração. Mas nós vemos o seguinte: Acabe, ele se casou com uma mulher muito mais ímpia do que ele. E isso fez com que
o lado pior de Acabe viesse à tona. Podemos ver como que aí duas pessoas afastadas do temor de Deus são capazes de piorar uma situação que já é ruim. Então o nosso ministério passa muito também pelo nosso casamento, pela pessoa que está ao nosso lado. Aí vamos ter agora um panorama do que será tratado na lição. Acabe e o profeta Elias é o título da lição. Aí vem o tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel. Elias prevê a grande seca e o encontro de Elias com Acabe. Serão aí os 3 pontos abordados na lição, de um modo geral. Veremos também aqui uma visão panorâmica dos tópicos. Casamento de Acabe com Jezabel. Aí teremos 2 subtópicos, consequências de escolhas e a rainha perversa. Tópico 2, Elias prevê a grande seca. Aí teremos 3 subtópicos. A intervenção divina, o preço da obediência a Deus e Deus sempre cuida dos seus filhos. Tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Aí subtópico 1, o coração endurecido, a sequidão espiritual do rei e por último aí vem a conclusão. Bom, gente, vamos aqui o casamento de Acabe com Jezabel. O vizinho começou a bateção ali, mas aí não tem jeito. Consequências de escolhas. Vem aí o texto. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou a ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui nós vemos o seguinte, que Acabe ele cometeu uma série de escolhas ruins. Dentre as escolhas ruins que ele teve na vida dele, a primeira delas foi se desviar dos caminhos do Senhor, a segunda foi se casar com uma mulher ímpia. Essa junção de um homem afastado e uma mulher ímpia fez com que toda a nação de Israel fosse levada para a ruína. Aí o 2, a rainha perversa. Aí aqui que está. Dentre tantas perversidades de Jezabel, o que ela fez? Destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Gente, tudo isso aqui são coisas extremamente perversas mesmo. Ela perseguiu os profetas do Senhor, tá? Os profetas viviam escondidos ali, ameaçados de morte o tempo todo. Depois Elias foi ameaçado de morte. Depois ela matou o homem de Deus que se recusou a vender a sua herança, porque em Israel era considerado um pecado você se desfazer da herança dos seus pais, e ali Nabote ele não quis vender a sua vinha porque era uma herança dos seus pais, e ali Jezabel mandou matar Nabote por causa dos caprichos ali de Acabe, e ainda ela praticou a prostituição e a feitiçaria. A prostituição, gente, era assim, não era só a prostituição como nós estamos acostumados a ver. É uma prostituição cultica ou uma prostituição cultual. O que é essa prostituição cultica ou a prostituição cultual? É o tipo de prostituição que é praticada no ambiente de culto. É uma prostituição que é considerada sagrada. É uma prostituição que é considerada adoração, ou seja, tinha ali sacerdotisas que eram colocadas para terem relações sexuais com outras pessoas, e aquilo era considerado uma forma de adoração. Então, essa prática da prostituição era bem mais perversa do que simplesmente a prostituição como nós conhecemos hoje. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então essa questão aqui, dos cachorros devorarem o corpo dela
e ela não ser sepultada é porque o cachorro não era um animalzinho de estimação, como nós temos hoje em nossa cultura. Na cultura de Israel, o cachorro era ali um animal até mesmo maldito, um animal imundo. E o fato de você não ser sepultado, que era uma honra, o sepultamento era tido como você ser honrado em Israel, e ali você se sentir um cão ou um cachorro, ali como o próprio Mefibosete se sentia. Eu me sinto um cão, ele está dizendo que se sente inferior, se sente maldito. Então, quando diz que os cães iam devorá-las, então ali é um sinal de completa humilhação e derrota para Jezabel. Então, quando nós vemos que Mefibosete se sentia um cão, é porque o próprio Mefibosete estava se sentindo inferior. Enquanto os cães estão ali para devorar o corpo de Jezabel, é uma humilhação e uma derrota completa para ela. Ora, além de você morrer de uma maneira trágica, você não vai ter o direito de ter um sepultamento digno, que é algo que era honrado, que os reis tinham, e os animais que são desprezados em Israel vão comer o seu corpo. Então, uma derrota completamente humilhante para Jezabel. Vamos lá. Elias prevê a grande seca. A intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, como nós falamos lá no início. Por causa desses seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei. Aí é que está. Esse rei, que é maligno e que cometeu atrocidades, era um idólatra, foi confrontado por Elias. Por que ele foi confrontado? Porque ele era rei sobre Israel, gente. Uma nação que foi escolhida para ser a nação do Senhor. Estava dividida, era ali só uma parte do reino, mas Deus levantou um profeta para confrontar esse rei, porque ele estava fazendo o povo de Deus se desviar. E lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu de seus pecados diante de Deus. Ou seja, mesmo com o confronto do profeta, mesmo com a seca que ocorreu durante 3 anos e meio por causa da palavra do profeta, mesmo assim Acabe continuou com o coração duro, continuou com o coração endurecido. Aí vamos lá. O preço da desobediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Então Elias ele profetizou a seca e ele sofreu com a falta d'água. Ele profetizou a seca e sofreu com a seca juntamente com todo mundo. Então o profeta é aquele que profetizou o juízo, mas ele também sofreu o juízo. Olha só. E ainda teve que lidar mais tarde com a ameaça de morte. Continuando. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Mesmo com estas dificuldades, nós vemos ali que o profeta foi sustentado por Deus. Ele sofreu com a seca quando o ribeiro de Querite secou. Porém, até o ribeiro de Querite secar, ele foi sustentado providencialmente por Deus todos os dias, de uma maneira que ele não pudesse ser achado por ninguém, e de uma maneira bem peculiar. E às vezes a gente se questiona quando passa por uma situação complicada pela maneira como nós estamos passando por ela. Às vezes a gente para e pensa assim: eu não sei como eu estou passando por tudo isso, ou não estou passando da maneira que eu gostaria, mas nós estamos passando tendo a providência divina. Talvez não fosse a maneira como Elias gostaria de passar por isso, que era ali sendo sustentado por corvos levando para ele ali carne e pão, mas ele foi sustentado. Então, se Deus está nos sustentando e está nos enviando a providência dele, é motivo para nós sermos gratos a ele. E quando a água do ribeiro Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de
Sarepta. E o caso da viúva de Sarepta, gente, é bem peculiar, porque a viúva também não tinha muito o que dar. E, gente, às vezes Deus nos coloca em situações que a gente acha que não tem nada para dar. Mas Deus chega e diz, vai lá e dá o pouco que você tem. E esse ato, quando a gente dá o pouco que a gente tem, às vezes é fundamental para que a providência venha estar presente em nossa vida sempre. Essa mulher, a viúva de Sarepta, ela chegou e disse o seguinte, quando o profeta chegou diante dela e falou, mas eu não tenho nada, eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um pão para mim, para eu e meu filho, para a gente morrer. A gente vai fazer um bolo. Para mim e para o meu filho, a gente vai comer e morrer, porque não temos mais nada. É o nosso último recurso. O profeta chegou e falou assim, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E aquela viúva obedeceu, fez primeiro para ele. E aquela viúva que estava fazendo ali a refeição da morte, foi sustentada durante todo esse período. Uma mulher que nem crente era. Nem era ali, no povo de Israel. Era de Sarepta. E nós vemos que essa mulher que ajudou o profeta foi ajudada por Deus. Quando nós ajudamos homens e mulheres de Deus, nós somos ajudados por Deus. Então, gente, não tem jeito. Claro que nós não devemos fazer isso por barganha. Nós não devemos fazer isso pensando em fazer algo em troca. Essa mulher não estava esperando nada em troca. Ela fez e ela estava achando que ia morrer, mas foi sustentada por Deus. E às vezes a gente acha que não tem condição de ajudar, mas quando a gente ajuda com o pouco que nós temos, nós também somos sustentados por Deus. Glória a Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Aí, na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e de azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ele fizesse primeiro um bolo para ele. Olha a ousadia desse profeta. A viúva fez o quê? Cadê? Obedeceu à ordem de Elias. Ele preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou àquela família, até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Então, aqui o autor, eu selecionei essas duas partes, que eu já expliquei um pouquinho. Foi o milagre da multiplicação, que Deus entrou com providência ali e nada faltou para aquela mulher. E também que era o triste cenário, que era a refeição ali da morte que aquela família ia fazer. Elias pediu um pedaço primeiro para ele, a viúva obedeceu e foi sustentada. E aqui, gente, aí o autor faz uma aplicação aqui bem interessante. A história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade. Deus cuida de nós, gente. A gente passa por situações, acha que não, mas Deus está cuidando de nós. E também ele defende a causa do órfão e da viúva. Esse rapaz aqui, o órfão, era o filho da viúva, porque eles estavam sem pai. E a viúva porque estava sem marido. E naquela época, complicado. Então, sempre quando a palavra de Deus nos traz a causa do órfão e da viúva, estamos falando de causa de pessoas menos favorecidas e que precisam de ajuda. Então, quando se fala de órfão e viúva, hoje em dia uma viúva pode viver bem. Se foi, viúva de militar, vive bem. Órfão de militar, vive bem. Mas naquela época, sem essa questão de pensão e tudo mais, órfão e viúva passavam necessidade. E quando a Bíblia fala de órfão e viúva, está falando da causa dos menos favorecidos, da causa dos pobres, da causa das ações sociais que nós precisamos fazer de levar não só a palavra de Deus, mas levar alimento àqueles que precisam. E se lembre do texto que Deus nos disse: Senhor, quando que eu estive nu e eu não te vesti? E o Senhor diz o seguinte, quando você deixou de fazer isso para outras pessoas, você deixou de fazer para mim. Então foi a palavra de Jesus, eu estive nu
e não me vestis, passei fome e não me deste de comer, estive preso e não me visitastes. Então isso revela o nosso dever social diante da sociedade, que são a causa aí dos menos favorecidos. E Deus vai nos abençoar quando nós fizermos isso. Aí nós temos o tópico 3, o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram, da parte de Deus, uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então ele estava com o coração tão endurecido, que mesmo com as consequências dos seus erros diante dele, ele não voltou atrás. Acabe continuou com o coração duro, chamando Elias de perturbador, cometendo atos e ações deploráveis. Então, mesmo com a palavra do profeta e com as ações do profeta Elias, Acabe não voltou atrás. Então, existem pessoas assim, com o coração extremamente duro, extremamente endurecido, e que mesmo com as consequências do seu pecado diante de si, clamando para que essa pessoa se arrependa, a pessoa não se arrepende. É um Acabe da vida. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata, vou explicar essa palavra aqui, sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Gente, então aqui nós estamos falando de um contexto. Vamos explicar algo que é bíblico, que é a apostasia. Então a apostasia é algo extremamente complicado. Por quê? O que é a apostasia? É o abandono consciente premeditado da fé. E esse processo de apostasia, gente, ele é bíblico, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? 1 Timóteo, aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4. Tem no título Apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebidos com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, percebam aqui, ó, que a apostasia, em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó, que muitos se apostatarão da fé. Ó. Tá aqui, ó. Se apostatarão alguns da fé. Então, quando nós falamos aqui que o apóstata, ou seja, aquela pessoa que esfriou na fé, abandonou a fé, além de sofrer as consequências, as pessoas que dependem dele também sofrem as consequências. E como a pessoa que está em processo de apostasia, ou seja, o apóstata, aquele que já se afastou, é o rei, então acabou que toda a nação sofreu com ele. E sofreu aí no caso com a seca. Conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Quando um profeta de Deus nos exorta para que nós não venhamos a ir à ruína, precisamos nos arrepender. E se nós nos achamos profeta de Deus, primeira coisa é convocar o povo ao arrependimento. E ao povo dele ao arrependimento.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e dos nossos erros. Nós precisamos olhar para os nossos erros, para os nossos pecados e nos arrependermos dele, para que nós venhamos alcançar o que? A grande misericórdia de Deus. Tá bom, meus queridos? Assim, essa aula aqui para mim foi extremamente difícil de gravar. Eu estou aqui com a minha rinite atacadíssima, não sei se vocês vão perceber isso durante a aula, mas assim, espero ter proporcionado uma boa aula e que Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.